Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017. Está começando o programa Fundos Imobiliários. Se você sentiu falta do programa na semana passada, e eu espero que tenha sentido, é porque eu estava no congresso da B3, o 8º Congresso Internacional da B3, e lá eu, o professor Alexandre Cabral e a professora Vera Rita conversamos com muita gente interessante, um conteúdo que depois te convido a conhecer também. Hoje no programa Fundos Imobiliários a gente vai ouvir a palavra do gestor. Está aqui comigo o André Freitas da Hedge Investments. Muito bom quando a gente tem essa oportunidade de ouvir quem aloca os nossos recursos, de quem toca o nosso patrimônio. Vou comentar também dos fatos relevantes, muitos fatos relevantes essa semana, e 2 destaques que eu quero trazer aqui, para então a gente poder conversar com o nosso convidado, que com certeza vai contribuir muito, tem muita história de mercado para passar para a gente. Então, falando já dos fatos relevantes, essa semana, no dia 28, o edifício Galeria, que é o EDGA 11, administrado pelo BTG Pactual, anunciou aditamento de contratos de locação. Salas 501 e 601, uma parte da 601, negociou a renovação por 60 meses e, em contrapartida, uma redução do valor de locação. Com isso, deve haver uma redução de quase 7,5% da receita do fundo imobiliário. Outro, vou passar mais rápido hoje que tem muito, hein? Torre Norte, o TRNT 11, também administrado pelo BTG Pactual, soltou 2 fatos relevantes na semana. No dia 28, anunciou um novo contrato de locação por 15 anos, dos andares 23º, 24º e 25º, dá uma área bruta locável de 5.600 metros quadrados. Isso representa 9,4% da área do fundo, e a vacância, então, vai diminuir para 26,5%. E no dia 30, ele anunciou a quitação de uma dívida tributária, uma coisa muito antiga que dizia respeito ao recolhimento de CPMF, estava até hoje brigando na justiça, fizeram um acordo e vai ser pago o valor de 512 mil reais, milhões não, 512 mil reais após uma renegociação, e isso não deve gerar impacto para a distribuição de rendimentos do fundo. Outro fato relevante, dia 31, o fundo Caixa TRX Logística Renda, o CXTL11, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, anunciou que o locatário do imóvel Chaim não pagou o aluguel referente a agosto. E isso vai gerar um impacto de 59% dos aluguéis recebidos pelo fundo. Certamente o rendimento de setembro será bem menor. Também no dia 31, o Fundo Projeto Água Branca, o FPAB11, que é administrado pela Coin Valores, anunciou uma rescisão antecipada de contrato de locação de 3 andares lá no edifício Nova York. Isso dá um pouco mais de 3 mil metros quadrados. Representa 8,5% da área total do empreendimento e quase 11% da receita de locação bruta do fundo. Essa saída deve acontecer no dia 30 de março de 2018 e não há previsão de multa. Mais um, dia 31, o Fundo Polo Recebíveis Imobiliários, o PLRI 11, administrado pela Oliveira Trust. Primeiro, o rendimento em setembro ele foi significativo, vai ser significativamente maior. E a administradora toma cuidado de avisar que isso foi um fato extraordinário, não é uma receita recorrente. Então, quem assistiu o último programa em que teve aqui o NOD, falamos justamente disso. Não é olhando o último rendimento que se toma a decisão de investimentos. Esse último rendimento vai ser bem maior, mas não espere que isso vá acontecer com recorrência nos próximos meses. E anunciou também que, devido a uma provisão para devedores duvidosos em 2 CRIs que o fundo investe, houve uma pequena redução do patrimônio líquido deste fundo. Mais um fato relevante, o fundo Europar, também no dia 38, o administrador é a Coin Valores, um locatário inadimplente gerou um impacto negativo de 0,35 por cota no rendimento. Porém, teve recebimento de locação de outro locatário que estava atrasado e isso gerou um impacto positivo de 0,58 por cota. Então, uma notícia boa, uma notícia ruim dentro do mesmo fundo. Eram esses os fatos relevantes da semana. Agora eu quero trazer 2 destaques breves. O boletim de mercado imobiliário da B3 do mês de julho foi divulgado já há 15 dias, mas eu não estava aqui na semana passada. E mostra aí um crescimento mais expressivo do número de investidores. Agora atingimos 102 mil investidores em fundos imobiliários, crescimento de 5% no mês anterior.
Quem assistiu o programa em que teve aqui o Thiago Reis, ele disse que quer voltar quando a gente atingir os 105 mil investidores. Vai se preparando aí, Thiago, pelo jeito, seu retorno vai ser breve no programa e será muito bem-vindo, como sempre. E, por fim, a regulamentação da LIG, da Letra Imobiliária Garantida, não é uma novidade em si, a lei já existia há muito tempo, faltava a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional e ela foi regulamentada esta semana. Então, o Banco Central divulgou isso amplamente. Mais um produto de renda fixa com lastro imobiliário que vem a ocupar um espaço entre a LCI e o CRI. A gente vai procurar fazer um programa especificamente sobre isso para entender bem esse novo produto e qual o espaço que ele pode ocupar também no mercado de fundos de investimento imobiliário. Tá ok? Então quero te convidar para bater um papo comigo lá no meu Facebook. Procure a página do professor Arthur Vieira de Moraes. E quero aproveitar também para te convidar a conhecer o curso online que eu gravei aqui em parceria com a Infomoney Educação, o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Um curso de 9 horas de duração, todo online, você faz aí no seu celular, assiste às aulas no computador, onde quiser, e ele é estruturado em 4 módulos. Você vai conhecer os fundos imobiliários, sua estrutura jurídica, vai entender como avaliar um fundo imobiliário, os diferentes aspectos de um fundo imobiliário e os mercados que eles operam, vai entender por que investir em fundo imobiliário, como ele se encaixa no seu portfólio de investimentos, junto com a renda fixa, junto com outros ativos de renda variável, e por fim toda a parte de tributação, como apurar lucro, como pagar os DARFs e como fazer a declaração de imposto de renda quando chegar lá março e abril. Vou te mostrar brevemente como chegar até ele pelo site do Infomoney. Opa! Aqui no site do Infomoney, você vai clicar aqui em Aprenda a Investir, tem lá a página do Infomoney Cursos. Abrindo lá vai ver um monte de curso, ótimos cursos, com ótimos professores, e mais abaixo vai encontrar o nosso lá, o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicando em Saiba Mais, tem todas as informações que você precisa para fazer a inscrição, para fazer o pagamento, enfim. Tenho certeza que vai te ajudar muito na sua tomada de decisão, na sua jornada como investidor. Ok? Muito bem. Agora é hora de conversar aqui com o André Freitas. André, primeiro, muito obrigado por ter vindo, tá? Falando, você quase que fecha aqui a participação dos maiores gestores da história do nosso mercado de fundos imobiliários. Muito obrigado mesmo por ter aceito e tenho certeza que tem muita história e muito a acrescentar para a gente, né? Bom, obrigado a você, Arthur. Seu programa é uma referência aí no universo de fundos imobiliários, né? Então, é sempre bom poder estar participando e expondo as nossas ideias e atingindo aí o público, que você tem um público realmente diferenciado, que conhece os produtos e que participa ativamente desse mercado hoje, né? Público que está crescendo e a gente espera que bastante. Cresça mais, Você já né? deu a notícia aí dos 102 mil, né? Vamos bater o recorde agora, né? Antes do final do ano a gente bate o recorde. Tomara. André, eu queria aproveitar para que as pessoas te conhecessem antes da gente falar de estratégias de investimento. E eu estava vendo que você iniciou no mercado operando commodities agrícolas. Uhum. E aí, da onde veio essa transição para o mercado imobiliário? Porque todo mundo sabe do seu conhecimento, da sua qualidade como gestor de portfólios de investimentos imobiliários. Uhum. E como que foi essa transição? Da onde veio esse aprendizado aí das commodities para os imóveis? Olha, eu vou te contar uma história curta para não gastar muito tempo com isso. Na verdade, eu comecei a trabalhar na Redding, que era uma corretora de mercadorias, na época da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, na Líbero Badaró. Mas depois a Redding comprou a Grifo, ficou Redding Grifo, e depois a Credit Suisse Redding Grifo, que comprou a Redding Grifo quando a Credit Suisse comprou a Redding Grifo. Na verdade, a história de commodities com fundos, vamos dizer assim, está bem... Está no começo dessa indústria, né? Os primeiros fundos foram os fundos de commodities, que são a semente dos atuais fundos de renda fixa, dos fundos DI, né? E os fundos de commodities nós fizemos o primeiro dentro da Redding Grifo, o primeiro fundo de commodities do mercado, e eles eram enquadrados com um box de commodities, de opções de café na época. Então, quer dizer que commodities e fundos estão aí andando junto. Depois viraram fundos DI e tal, mas dentro da empresa, dentro da Redding, a gente sempre teve uma característica
muito de gestão, né? Você vê, o Luiz Stuberger, que era meu sócio na Red, depois na Red Grifo, ele já fazia carteiras administradas, antes de a gente ter uma indústria de fundos estabelecida. Depois fizemos, na primeira leva, os fundos de commodities, como eu mencionei, nós estávamos participando também. Depois tivemos alguns outros fundos, o Top FOF, que é um fundo, o Top FIF, que é um fundo de fundos dos mais antigos do mercado, salvo engano, ele deve ter já perto de 20 anos, né, ou mais de 20 anos, ele é um produto, acho que da década de 95, se eu não me engano. Então, a gente começou fazendo commodities, as commodities acabaram se transformando em instrumentos financeiros, de instrumentos financeiros se tornaram ativos-alvo para a indústria de fundos, né? Vamos lembrar, a gente não tinha câmbio regulado, então o que você via? O ouro era muito negociado, o mercado de ouro, porque era onde estava a taxa real de câmbio do país, era a arbitragem de ouro com o mercado internacional. Então você tinha que operar ouro para você conhecer a real paridade da moeda brasileira, que foram várias, né? Dependendo do plano, ia trocando de nome, até qual era a paridade internacional dessa moeda. Então, você teve aí eu me lembro muito bem no começo desse processo inflacionário da década de 80, né? Que uma estratégia que a gente fazia muito era comprar, vinha um plano, a inflação baixava. Aí você pegava os meses futuros de commodities mais longos que tinham, porque eles passavam a embutir a nova inflação, né? Que era pequena. Só que você sabia que aquilo ia desandar em menos de 6 meses. Então, você procurava comprar o mês mais futuro possível, que estava embutindo ainda aquela inflação que estava começando a crescer, e fatalmente no final você se beneficiava porque a inflação estourava e aquele mês passava a refletir uma inflação diferente e subia. Então, tem muita proximidade, né? Então, essa transição ela não foi uma transição de uma hora para outra. Ela foi uma evolução, né? A gente começou com commodities, depois nós fomos evoluindo para fundos. Dentro da Red Grifo criamos um private, criamos uma asset e fomos desenvolvendo outros produtos, né? E produtos imobiliários mesmo nós lançamos em 2003 na Red Grifo. Tá? E a partir daí eu acho que realmente essa indústria se destacou a partir das alterações que tivemos em 2005, 2006, que fizeram uma melhor regulamentação dos fundos imobiliários, e aí começa a deslanchar a indústria, no começo timidamente, até o ápice em 2012, 2013. Então, foi um processo todo de construção, são 34 anos de carreira, então são processos de transformações que, quando a gente olha para trás, parece que foi tudo meio súbito, mas foi tudo muito devagar, é uma evolução talvez natural no processo. Nessa ideia de buscar arbitragens e reservas de valor no mercado, o imóvel certamente se encaixa nisso. O curioso é isso, que a gente sempre esteve muito próximo, pela origem em commodities, desse mercado que a gente chama de alternative investments, né? Ou seja, hedge funds, commodities, real estate. Então, acaba que a gente procura usar os instrumentos para aproximar aquele ativo que pode parecer exótico, como para alguns pode parecer commodities exótico, ou real estate exótico, para transformá-los em produtos financeiros de uma forma que o investidor possa estar participando desse mercado, se beneficiando de algum eventual ciclo benigno e transformando isso em rentabilidade. Todo mundo ganha com isso, porque na outra ponta tem alguém sendo financiado pelo mercado de capitais. Exatamente. Isso aí, a roda toda gira, né? Bom, depois de mais de 10 anos, você acabou de contar essa história toda aí lá no Credit Suisse Red Grifo. Então você sai no final do ano passado para montar a sua própria gestora, que é a Red Investments. Isso. Há uma mudança de proposta, assim, por que essa mudança acontece? Assim? Não, na verdade, é uma retomada. Veja bem, eu comecei na Redding, que era uma partnership. Né? Redding Grifo também é uma partnership. Então, na verdade, se você pegar, durante 34 anos que eu trabalho no mercado financeiro, só 5 anos eu não tive numa partnership. Porque os primeiros 5 anos de Credit Suisse, vamos lembrar, o Credit Suisse comprou 50% mais uma ação da Redding Grifo. Então, os primeiros 5 anos nós continuamos como sócios de 50% menos uma ação.
Então, inclusive a gestão da companhia era feita pela gente, porque como ainda ia ter earnouts baseados em resultados futuros, né, não havia uma interferência muito grande do banco em relação a isso. Então, na verdade, passados esses 5 anos, eu tinha mais 3 anos de não compete. Né? E para ficar em casa, eu preferi, eu trabalho me divertindo. Para mim, eu gosto do que eu faço. Então, esses 3 anos eu tinha a opção de não fazer nada no mercado financeiro, portanto, sobra pouca opção, porque eu não tenho essa capacidade de dar aulas que você tem, por exemplo, entendeu? Então, eu achei melhor continuar lá. E justamente era um momento muito bom, porque o crescimento da indústria de fundos, né, foi justamente esse período. Então, passado esse período, eu me preparei para montar uma outra empresa e buscar aquele retorno às origens, que é uma equipe, uma partnership, uma equipe onde todo mundo tem a mesma cola, vamos dizer assim, o mesmo interesse de criar. Eu gosto muito da vibração, da dinâmica desse ambiente, que é um ambiente de sociedade, de partnership, onde a pessoa cresce, um ajuda o outro a desenvolver algo maior. Então, a minha vivência se deu nisso, né? Então, eu simplesmente estou retornando às minhas origens, vamos dizer assim. Quer dizer, aquele investidor que gostava, que ficava tranquilo em investir nos fundos que você administrava antes, ao ir para a Hedging, ele vai encontrar aquela filosofia que ele queria, não uma mudança de filosofia. Sim, a filosofia, basicamente, eu acho que o core, a parte central dessa filosofia é a gente só oferece produtos que a gente investe, entendeu? Então, em quase todos os produtos que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, e foram vários, alguns ligados a commodities, o próprio Fundo Verde, eu estou no gênese do Fundo Verde. O Fundo Verde era um fundo de commodities quando ele começou, né? Ele operava ativos e operava commodities. Depois, pelo talento do Luiz Stuberger, se tornou uma referência quase que mundial e com operação em diversos ativos, realmente muito bom. Mas todos os produtos que a gente desenvolveu e investiu, nós fomos os primeiros investidores daquele produto. Eu não faço produtos ou fundos para vender para os outros, é para investir junto com os outros, entendeu? Se eu não acredito naquela estratégia, se a gente não acredita, não, isso eu tenho dúvidas, então não tem nem produto, porque eu só vou fazer produtos, e isso desde a época da Hedging Grifo, nesse sentido a Hedging é uma continuidade, que a gente realmente acredite e que a gente invista junto, é para investir junto, né? Então, essa aqui é a filosofia por trás, eu acho. Eu falei agora há pouco dos fatos relevantes, tinha a questão da CPMF. Quem levantou, suscitou a dúvida se fundo imobiliário que investisse em fundo imobiliário tinha que pagar imposto de renda, foi você, justamente por ter uma participação no próprio fundo que administrava. Exatamente, porque era uma matéria que você ficava em dúvida. E, na minha opinião, a Receita optou por dizer que tem, né? E a gente recolhe. Mas eu acho um equívoco, porque nenhum outro fundo, veja fundo de ações, você não tem. Quando você aliena um ativo dentro do fundo, você não tem. Mas o fato é, o que acontece? Se você não tiver uma decisão sobre isso, ou um consenso, você vai acumulando um passivo dentro do fundo e depois de 5 anos você tem um problema grande. O que poderia ser um problema pequeno se torna um problema grande. Então, eu acho que é um equívoco da Receita tratar dessa forma, mas é importante para todos os participantes, gestores, administradores, investidores, que saibam exatamente como vai ser tratado para evitar uma multa mais tarde, e aí aí não é só recolher com os valores atualizados, com multa, então você não sabe onde vai parar, né? Então é importante a gente saber exatamente onde a gente está pisando, né? É difícil entender muita coisa nessa questão tributária. Por que é 20% diferente das ações que é 15%? Né? A Receita dá um tratamento... É renda variável, mas tem tratamento diferente dos outros produtos de renda variável. Exatamente. Eu acho que te deveria, em algum momento, rediscutir a lei, porque também é talvez a única classe de ativo que é regulamentada por lei, né? Não é uma norma da CVM, é uma lei. Então, muitas vezes você fala com a Receita ou com os reguladores, com as entidades competentes para tratar desses assuntos, eles falam, olha, você tem que conversar com o seu congressista, porque você quer mudar a lei. Então você tem que mudar a lei no Congresso, não é aqui com a gente. Eu falo isso, você que já fez o curso aí me ouviu falando justamente isso. O fundo imobiliário foi criado por uma lei, o que confere, por um lado, bastante segurança jurídica.
por outro lado, engessa, do jeito que o André está falando. Tem decisões que só levando até Brasília para resolver. Não adianta conversar com o regulador. E fundo imobiliário, via de regra, óbvio, os fundos de CRI não, né? Porque tem uma característica de crédito, mais renda fixa, eles são renda variável. Haja vista o desempenho de 15 e 16, né? Exatamente. Longe de ser renda fixa, né? Estou vendo, acabei de falar de um fundo em que 59% do faturamento vai ser impactado de um mês para o outro. Olha só. Se alguém ainda acha que é renda fixa, está precisando estudar mais conceitos de renda fixa e renda variável, né? André, quais fundos imobiliários que atualmente estão lá sob a gestão da Red? E eu queria saber se você pretende constituir outros fundos, quer dizer, você administrava fundos de vários segmentos. Você vai constituir novos fundos e tem alguma preferência por um segmento em especial, shopping, lajes, enfim? Tá. Ó, eu tenho um slide que mostra a nossa grade de produtos. Se você puder pôr. Então, basicamente, a Red ela tem fundos de real estate e tem um fundo multimercado, que é o Red Commodities. Né? Dentro dos fundos de real estate, ela tem 2 fundos de fundos, né? São fundos de fundos imobiliários, né? Investem em outros fundos imobiliários. Ela tem um fundo que o ativo investido é um shopping, chama-se Atrium Shopping Santo André, um shopping em Santo André, e tem também um FIP, que é um FIP que envolve que investe em desenvolvimentos imobiliários comerciais. Então, hoje ele tem como investimento um condomínio de galpões logísticos em Varginha, no sul de Minas Gerais, e tem um terreno onde tem um projeto de um shopping na zona leste de São Paulo, que a gente está. Esses são os 2 investimentos do FIP, né? Então, esses são os produtos que a gente tem hoje, além de algumas carteiras administradas que seguem exatamente a política de investimento e o mesmo portfólio, carregam o mesmo portfólio que a gente tem no fundo de fundo. Seja porque o investidor era muito grande, então teria mais do que 10% do fundo, então ele montou uma carteira em paralelo com o fundo, ou porque é investidor institucional e não quer estar no mesmo condomínio de clientes, pessoas físicas, vamos dizer assim, também pelo tamanho, né? Sim. Então, basicamente é isso. Eu diria que a estratégia, a gente, ao longo desde 2003, como eu falei, nós estamos com investimentos ainda na Red em Grifo de produtos imobiliários, a gente tem 3 ciclos, né? E aí eu vou chegar na resposta. O primeiro ciclo, 2003 e 2005, nós fizemos FIPs, nós começamos por FIP. E foi para fazer desenvolvimento, fazer incorporação residencial, né? No último, um fundo em 2003, outro em 2005. Em 2005, já começou a todos os incorporadores e home builders a virem para a Bolsa, então a concorrência por terreno já ficou difícil, a gente acabou até devolvendo um pedaço do investimento, porque já não tinha projetos que nos dessem o retorno esperado, que à época era inflação mais 20. Nossa. Esses fundos foram encerrados, entregaram essa performance de inflação mais 20, mas já foi difícil. A partir de 2006 e até 2013, nós partimos para fundos de investimento imobiliário. Então fizemos, na época, ainda na Red Grifo, o Brasil Shopping, depois o Real Estate, que investe em lajes corporativos, enfim, uma gama de produtos focados em fundos imobiliários. A partir de 2013, com a alta dos juros e com a dificuldade que se tornou levantar recursos para fundos imobiliários, visto que você estava iniciando um processo de aperto monetário que se mostrou até muito maior do que se esperava no começo de 2013, os juros começam a subir em abril 13 e garanto que ninguém esperava que a gente fosse nesse ciclo ir de 7,25 para 14,25 como acabamos indo, né? Então naquele horizonte, a partir do segundo semestre de 2013, você não tinha como realmente se pautar em fundos imobiliários. Por outro lado, essa desorganização fez com que os ativos negociados em bolsa, no mercado secundário, tivessem descontos relevantes, né? Você viu cotas de fundos imobiliários aí, algumas negociando a 30%, 40% do book value. Então surgiu uma oportunidade. Então, nosso terceiro ciclo de investimentos, que começa aí em 2014, já se dá em formatar produtos que investissem em cotas de fundos imobiliários, porque, inclusive, a velocidade de queda desse mercado em bolsa, ela foi muito mais rápida do que o mercado primário, né? O mercado de real estate
Às vezes, como você não tem cotação diária, acho que o investidor, primeiro, está em mãos mais fortes, muitas vezes. Segundo, o investidor não sente aquela pressão, aquela demanda de... Ele não vê o preço do prédio dele caindo todo dia na bolsa. Não está na telinha do Não está na telinha, dele, né? exatamente. Então, ele é mais resiliente, né? Então, a oportunidade foi se abrindo uma arbitragem entre o mercado primário, né, o real aqui, e o mercado secundário negociado em bolsa. E isso fez surgir a oportunidade, então, de você partir para essa estratégia de fundos, seja via os próprios fundos, seja via carteiras administradas que seguem os fundos, né? Então, esse foi o terceiro ciclo. Hoje, eu diria para você o seguinte, Arthur, a gente hoje está num momento de sobreposição. Você tem as duas oportunidades. No mercado de hoje, você olhando o mercado primário, já tem a oportunidade de você envelopar em fundos imobiliários produtos, seja ele no mercado de galpões, principalmente no momento atual, ou em outros mercados, até shopping center, e você vir com produtos novos a mercado. Enquanto que no mercado secundário, ainda tem, como eu costumo dizer, suco nessa laranja. Ainda tem algumas coisas para acontecer no mercado secundário, seja ainda por cap compression, né, que ainda não terminou. Eu acho que nós ainda estamos num processo de queda da taxa de juros, que deve continuar até o final do ano. O mercado já fala hoje em 7,25 para o final do ano, né? Então isso vai gerar um movimento que ainda é benéfico para os fundos imobiliários, né? Seja porque você vai entrar efetivamente e providenciar, participando, de certa forma, ativamente daquela gestão daquele produto que você está investido, seja por conversas com o administrador ou conversas com o gestor, seja por sugestões que você vai dar, de melhorias. Há produtos que você vê que estão extremamente desvalorizados, que talvez com práticas comerciais ou de preço melhores, você consiga realmente processar uma melhora nos rendimentos daquele produto, e aí vai ter uma melhora para todos, no sentido de que isso deve se refletir num aumento de cota, num aumento do dividendo. Uma gestão, uma administração que cria valor. Exatamente. Eu acho que tem produtos aí. Então a gente acredita que ainda tem espaço no secundário. Então, ainda tem oportunidades nesse universo aí de 39 bi de fundos listados, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, em paralelo, surgiu o espaço no mercado primário de novo. Existem oportunidades no mercado de real estate hoje, no mercado de imóveis, onde você consegue realmente pegar produtos, transformar em fundos e ter taxas hoje de retorno nesses investimentos atrativas em relação ao que está negociando aí. Então, é um mercado muito benéfico para quem participa dessa indústria e para o investidor. Um momento de virada que muita gente pode aproveitar, né? Exatamente. Você falou agora há pouco sobre gestão ativa. E aí, então, eu quero te fazer a pergunta que muita gente está esperando entender. Recentemente, exercendo uma prerrogativa da Instrução 472, você, pessoalmente, né, em seu nome, e mais os dois fundos da Rede, deliberou, né? Ele mandou um pedido à Credit Suisse para que convoque uma Assembleia Geral, em que será lá deliberado a redução da taxa de administração do fundo de shoppings, o HGBS. Perfeito. Então, isso eles têm que cumprir numa discussão. Vai convocar uma Assembleia e isso é o que vai ser lá deliberado. Reduzir de 1,5% para 0,6% ao ano, né? Sobre o valor de mercado. Bom, dúvidas minha dúvida, eu acredito que de muita gente. A primeira: por que você mesmo não fez isso no passado, enquanto era o administrador do fundo? E depois, sobre esses fundos que estão sob gestão da Rede, a taxa ela se equipara a esse 0,5%? Quanto que é a taxa de gestão dos fundos que estão na Rede? Entendi. Bom, enquanto gestor dos produtos dentro do Credit Suisse Hedging Grifo, né, eu, por 2 ocasiões, sugeri a redução de taxa. Aí você está dentro de um banco, uma estrutura maior, você não tem o poder individual de deliberar sobre esse assunto, né? Basicamente, isso se deu ainda em 2015, 2016, 2015, né? Num momento muito agudo de sofrimento do mercado e da indústria, no sentido até de alinhar realmente com o investidor. Assim, olha, nós já fizemos isso. Lá esse Atrium Shopping Santo André, nós reduzimos por um período grande, nós reduzimos a taxa de administração pela metade.
no Atrium Shopping Santo André, porque ali houve um convencimento de que era importante fazer. Então, da mesma forma, por 2 ocasiões eu sugeri que fizéssemos isso no Brasil Shopping, mas não foi o entendimento do banco, enfim, não foi esse. Então, nunca foi levado ao cotista essa proposta? Nunca, porque não houve consenso em relação a levar essa proposta ali. E essa é a razão, mas da minha parte houve a sugestão, até num momento mais agudo, num momento em que essas cotas que hoje estão perto de 2.200 estavam em torno de 1.500, 1.400. Portanto, o montante percebido em taxa de administração era significativamente menor do que é hoje. Então, nesse momento, eu propus realmente fazer essas reduções. E agora, então, mais ainda... Agora, mais ainda, porque nós temos uma outra realidade. Eu acho que está tudo muito claro na carta que eu envio ao Credit Suisse Hedging Grifo, das razões que, desde que, por exemplo, as 30 maiores carteiras do IFIX, a média é 0,6%, quanto também é o fato de você ter quase 25% das receitas do fundo serem utilizadas para pagar a taxa de administração. Né? É uma realidade diferente, é uma realidade que não é só aqui no Brasil. Isso está acontecendo em outras partes. 14,25 é uma coisa, 7,25 é outra coisa. Né? É outro mundo. Esse movimento de redução de taxas e de alinhamento de interesses, ele está ocorrendo não é só aqui. É fora daqui também, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, porque tem a premissa do juro muito baixo também, que inviabiliza muitas vezes, né, você manter taxas mais altas. Então, na verdade, é um movimento que existe. Neste caso, eu sou o porta-voz, porque chama muito a atenção, e porque eu tenho condição de sê-lo, porque os veículos que eu invisto, eles detêm uma posição que me permite chamar a Assembleia. Então, basicamente, é isso. Eu acho que esse é um processo... Já houve, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, um fundo da Votorantim também reduziu taxas. Né? Aquele que investe no empreendimento corporativo ao lado do Shopping Cidade Jardim. Né? Então, houve uma redução de taxas ali também. Acho que outros fundos da indústria vão passar por esse processo. E acho que é importante que os investidores se alinhem e procurem realmente uma defesa maior dos seus interesses. A gente já fez aqui 2 ou 3 programas falando de ativismo. É importantíssimo para a indústria. E o ativismo pode ser esse, num caso como esse, mas como pode ser também de trocar um comercializador, porque a comercialização não está sendo bem feita, ou mudar a característica de algum ativo que esteja dentro do fundo para que você procure uma mais-valia e consiga uma mais-valia. Então, basicamente é isso. Com relação à segunda parte da sua pergunta, os nossos fundos, hoje, o Atrium Shopping Santo André, que é um fundo de shopping, ele cobra 0,5%. Tá? O FIP, nós estamos reduzindo numa assembleia agora em setembro a taxa de administração de 1 para 0,2%. Tá? Na verdade, cobra 1 do investido e um do committed. A gente vai reduzir os 2 para 0,2. Então, é uma redução que equivale a trazer a taxa para algo próximo de 2 para 0,75. E na indústria de FIPs isso é uma redução grande. Né? A maioria cobra 2, né? E depois cobra uma performance sobre benchmark. Nos nossos fundos de fundos, cobra 1%, mas não cobrava sobre os fundos investidos do Credit Suisse Hedging Grifo. Né? Então, nós temos também essa discussão de taxa, ou seja, você cobrava 1%, mas não cobrava quando você investia, por exemplo, num fundo que era do Credit Suisse Hedging Grifo, aí você isentava de taxa de administração para não cobrar taxas dupla cobrança. Né? Isso nós vamos adequar, até porque nós não estamos mais no Credit Suisse Hedging Grifo, né? Então isso vai ser objeto de uma assembleia que está sendo discutida para ver qual vai ser, mas a ideia é que isso vá para 0,75. Né? Da mesma forma que o outro fundo de fundo, que hoje cobra, outro fundo de fundos, para lembrar, para quem não lembra dessa história, ele era um fundo que ele era da Gávea. Né? E depois, quando houve de novo a separação entre Gávea e JP Morgan, nós fomos convidados a fazer a gestão e a administração desse fundo. Ele tinha, na época, a gestão da Gávea e a administração do Bradesco, e foi distribuído, salvo engano, pelo Bradesco e pelo JP Morgan. Então, a gente pegou a administração e gestão desse fundo,
a taxa dele é 1,15 e também vai ser objeto de assembleia para redução de taxa. Mas quando você fala 1% em 1,15, está aí administração e gestão, né? Mas na verdade também tem uma característica aí, né? Vamos supor que a gente traga isso para 0,75, como eu estou pensando em fazer com o Top FOF. Na verdade, são fundos de 100 milhões de patrimônio. 114 milhões é diferente de um fundo de 1 bi 200, entendeu? E essa então, porque alguns custos fixos, você veja bem, você cobrar 0,75 sobre 100 milhões é uma coisa, é muito diferente você cobrar 1,5 sobre 1 bi 200, não é? Então, porque grande parte dos seus custos, os custos de uma gestora, o que são os custos de uma gestora? É aluguel, a parte de tecnologia que você é obrigado a ter, a parte de controles internos que você é obrigado a ter, salários, não é? Então, isso compõe, vários desses custos são fixos. Então, você não foge, eu acho que tem que haver essa sensibilidade. Eu acho que você pode cobrar, se você se destaca muito do benchmark, você realmente é um gerador de alfa, ou se você realmente tem a questão do volume de recursos, né? Então, aí você tem que calibrar a sua cobrança em virtude disso, né? Então, tem que ter essa sensibilidade. Então, era isso mesmo que eu ia te perguntar. Assim, você tem essa sensibilidade porque conhece o mercado e conhece o fundo. É um fundo de 1 bilhão e 200 quase, e que tem ativos no Brasil inteiro. 0,6 cobra esse custo de viajar ao Brasil, visitar cada shopping e tal, você considera isso sem plausível? dúvida. É mais do que cobra. Eu acho que se você colocar isso em questão, Arthur, vai ter fila de gente querendo fazer a gestão por 0,6, entendeu? Eu acho que vai ter fila. Qualquer gestor estabelecido no país gostaria de fazer a gestão de um fundo de 1 bi 200 cobrando 0,6. Claro. Muito bom, está esclarecido aí, você que queria entender, está mais do que esclarecido. Muito, muito bom ter a oportunidade de trazer isso ao vivo para você. André, seguindo aqui, você tem então os dois FOFs, né, os top, e eles têm ao todo 200 milhões de patrimônio, mais ou menos. Pouco mais, E aí essa é uma dúvida que eu sempre tenho, já perguntei para o Eduardo Levi da Rio Bravo também, que toca fundos e fundos imobiliários. O mercado de fundo imobiliário gira hoje 26 milhões de reais por dia. Então você tem quase aí 8 vezes e pouco o giro diário sob sua gestão, num mercado que não tem opção, não tem BTC para alugar, não tem contrato futuro e tal. E não são só esses dois fundos, tem vários fundos de fundos. Cabe isso, um fundo de valor imobiliário que não tem instrumentos de hedging, assim, cabe nessa indústria? Eu tenho a impressão que os nossos fundos de fundos são muito maiores do que a nossa indústria, porque ninguém tem um fundo de ações que tenha um patrimônio 6 vezes o volume, 6 vezes 6 bilhões, que é o volume diário de ações. Por isso eu tenho essa dúvida, eu sempre faço essa pergunta para quem faz gestão de fundo de fundo. Olha, eu tenho um slide que eu gostaria que você pudesse aqui, a questão da gestão ativa, né? E você vai ver que você realmente tem que se esforçar para procurar gerar valor. Eu acho que... Deixa eu só pedir para ele pôr na tela, por favor. Você põe na tela. Isso, obrigado. Desculpa de Então, a gente procura realmente investir, né? Eu acho que um diferencial que a gente tem 99% do PL está em fundo imobiliário. Sim. Ou seja, ao contrário, você tem mais 6 fundos de fundos na indústria, na média, 86% eles investem em fundo. Então, a gente realmente está investido. A gente gira muito, né? Então, por exemplo, a gente já investiu 1,7 vezes o que a gente captou. Como é que você vai... Porque a gente investe e desinveste. A gente não tem amor àquele investimento. A gente tem um preço para entrar e um preço para sair. Bater o preço e sair, a gente procura sair. A gente tem uma característica, que é uma característica que vem, talvez, do passado, das commodities, do trading, que é uma característica de realmente tradear o mercado, de ter uma gestão ativa no portfólio. Então, entrou, vende, sai. A gente participa de quase todos os block trades que teve em fundo imobiliário. A gente participou, seja porque a gente originou aquele block trade, de alguma forma, ou porque a gente foi procurar, a gente está sempre olhando aonde pode ter uma oportunidade. Quando a gente identifica um fundo que pode ser interessante para o nosso portfólio, a gente procura entender, a gente procura tentar saber quem são os principais investidores naquele portfólio e procurar depois, eventualmente, tentar comprar uma carteira dele ou vender uma carteira para um terceiro que pode estar procurando investir. Então, é uma característica bem dinâmica de quem realmente teve em mesa de operações, né? De quem tradou o mercado, né? Então, a gente implementa uma característica de trading para o produto. Nesse sentido, a questão que você perguntou de você realmente não ter aluguel,
ou você não poder fazer short, não é? É uma dificuldade adicional. Você acaba tendo que optar por ter ou não ter aquele ativo, não é? Eu acho que a gente vai ter um componente aí que é justamente o dividendo mensal, que de certa forma atrapalha um pouco essa questão do aluguel, né? É um complicador, não que você não consiga realmente transpor essa questão, sim, mas que a Bolsa sempre discutiu, tentou e não conseguiu. E eu acho que a gente vai chegando aí numa massa crítica que vai melhorar, de fato, essa dinâmica. Também, embora fazendo giro, fazendo tudo isso, não é que você vai mexer na posição todo dia, longe disso, né? As posições, muitas vezes, demoram um certo tempo para realmente atingir o ponto que você acha que deixou de ser interessante. Então, seria um instrumento a mais? Seria um instrumento a mais, mas dá para... Não inviabiliza não inviabiliza a gestão. Se dá talvez um pouco mais de trabalho, mas é como se você estivesse operando small caps. Certo. É isso. Certo. A melhor comparação é essa. Perfeito. Então, se você não está nos large caps, você está operando small caps. E tem muita oportunidade em small caps. Fundos imobiliários hoje são vistos como small caps. Já tem alguns fundos multimercados que compram posição em fundos imobiliários. Né? Se você for ver aqui a média de negociação que você se referiu aqui de 26 milhões, aliás, vou fazer uma ressalva, essa já é a segunda média, maior média, de 2013 Verdade. Foi de 32 milhões, e eu acho que até o final do ano a gente passa essa média. Tá? Talvez os últimos meses desse ano, quando os juros já se aproximem aí dos 7%, a gente esteja negociando 30, 32, que foi a média de 2013, ou até mais do que isso. Né? Então, eu acho que você vai ter um crescimento nisso, isso vai te ajudar, e a gente tem aí uma confiança de que tem oportunidades e que você consegue fazer uma boa gestão com os instrumentos que você tem aí. Muito boa comparação com os small caps, né? Muito esclarecedora isso. Né? E falando de maneira geral do mercado, você que observou e atuou tanto nesse mercado, já contribuiu não só como administrador, você faz parte da Câmara que discute isso na Bolsa, que discute isso na Ambima, né? Mesmo na parte da regulamentação. Eu queria saber a sua visão para a indústria de fundo imobiliário. Isso vai ser grande, isso vai ser relevante. E eu, particularmente, gosto dos fundos grandes. Deve haver um movimento de consolidação? Assim, tem espaço para a gente continuar tendo fundo monoativo? De patrimônio pequeno, de um ativo só? Eu acho que vai ter, mas não é mais uma tendência. Eu acho que o ciclo que se encerrou em 2013 deixou um aprendizado. E esse aprendizado foi que existe um preço a se pagar num ativo que tem baixa liquidez. Né? A porta fica pequena para sair, que se você realmente precisa sair. E é por isso justamente que quando você olha um pouco para trás, quando eu disse daquele ciclo de investimentos no mercado secundário, de fundos e tal, grande parte dos ativos que estavam muito descontados eram monoativos da safra 2012 e 2013. Porque foram vendidos, a maioria das vezes, como se fosse renda fixa, não é? Foram vendidos com renda garantida, que em si não é um óbice a nada, mas acaba vendendo muitas vezes, para quem não está atento, uma ilusão de que aquilo é realmente um produto com renda fixa, como se fosse uma renda fixa. E então eu acho que hoje você vai ter dificuldade. Eu acho que os produtos novos, essa nova safra que vai entrar agora, ela provavelmente vai vir com produtos maiores, mais desenvolvidos, e provavelmente você não vai ter monoativos, ou se tiver, vão ser monoativos grandes, de bom tamanho. Eu acredito que isso seja uma tendência para a próxima safra aí, para esse movimento que vai crescer. Como eu falei, eu acredito que o volume hoje nós vamos ter, com certeza, já baseado se a gente ficasse nesses 26 milhões por dia, com os dias que nos restam no ano, nós já vamos ter o segundo maior volume de negociação da história, perdendo só para 2013. Né? E se a gente mantiver, vamos dizer assim, essa média que eu acredito que vamos ter, que é uma média de 35, 40 milhões por dia, nós provavelmente, a minha visão é que em 2015
2015 não, perdão, 2018, nós vamos quebrar o recorde de negociação de 2013, negociando perto de 10 bilhões, talvez o recorde é de 7,9, se eu não me engano. Né? E por vários motivos, não só pela baixa dos juros e pela maturidade, como também porque o mercado hoje vai demandar, existe uma escassez desse tipo de produto. Vai haver uma migração, na minha opinião, muito grande da renda fixa para produtos de renda variável. Isso pode ser para fundos imobiliários, para o próprio mercado de ações, que hoje a gente já vê um fluxo crescente, sim, repetindo semanalmente novos highs para o período, buscando aí o high histórico também. O IFIX, se não me engano, hoje fez novo high, fez um high, mais um high histórico. Então, a gente vai ter demanda para fundos multimercado, para fundos imobiliários, para ações. Eu acho que essa migração vai se fazer sentir. É importante que os distribuidores estejam atentos a isso para poder estar desenvolvendo, junto aos gestores, produtos que venham atender essa demanda que vai ser crescente nos próximos meses, na minha opinião. Então, eu acho, por exemplo, que a gente deve ter novos fundos no ano que vem, seguramente mais que 10 bi em novos fundos, na minha opinião. Eu acho que vai ser a dinâmica de mercado vai mudar bastante. É quase mais 1/3 da indústria que a gente tem hoje. Exatamente. Eu acho que vai ter um crescimento acelerado. Eu acredito e espero. Acredito nessa indústria, acredito no crescimento, né? E como você falou, com uma profissionalização, porque a gente vem aprendendo com o que se passou no passado recente. Né? Era isso. André, muito obrigado. Você sabe disso. Você já deu uma contribuição muito relevante para esse mercado e hoje deu mais uma contribuição vindo aqui, atendendo a gente, conversando com quem assiste o programa, porque felizmente muita gente assiste. Não é só o investidor, são os outros gestores, os reguladores, a própria Bolsa. E quando você vem com essa carga de conhecimento e compartilha um pouco com a gente, todo mundo ganha. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Eu estou sempre à disposição. E vamos torcer porque 2018 vai ser muito bom para todos nós. Vai sim. Obrigado. Muito, muito obrigado mesmo. Para você, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira. Grande abraço, hein?